Este programa nós optamos por apresentar aos senhores e senhoras, apesar de não termos aqui nessa região. Seu programa de arrendamento residencial, ele é implantado apenas em municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, na nossa região, nós temos apenas em Criciúma e em Lages. Mas é um programa bastante interessante e é uma outra alternativa, é uma provocação para os grupos de trabalho, né, para que a gente possa pensar a solução do problema habitacional não apenas pela aquisição. Esse é um programa baseado nas teorias de arrendamento social. O beneficiário, ele é um arrendatário e pode, após um período de 15 anos, vir a ser proprietário. Atualmente, ele é mantido pela Caixa Econômica, são recursos Caixa. E o valor do arrendamento sempre é bem inferior ao valor de um aluguel. São unidades habitacionais em conjuntos, com toda a infraestrutura. E esse programa também, que é bastante específico, se chama Habitar Brasil BID. São recursos tomados pelo governo brasileiro, financiamentos do BID, e repassados a fundo perdido para alguns municípios. Esse programa se encerra, ele não tem uma aplicação ostensiva. Na nossa região nós temos com obras iniciadas em Criciúma, na faixa de 7 milhões, mas o que é interessante trazer para os senhores é o formato desse programa. Ele é um programa, é um projeto integrado, e ele objetiva atuar sobre assentamentos, sobre áreas degradadas, chamados assentamentos subnormais, né? Atualmente chamamos de assentamentos precários. E ali são desenvolvidos a produção habitacional, melhorias sanitárias nas unidades que não teriam a necessidade da construção de uma nova casa, toda a infraestrutura necessária, equipamentos comunitários como reformas de creche, construção de escolas, de postos de saúde, equipamentos comunitários e também forte trabalho social, com geração de trabalho e renda, educação ambiental e sanitária. É um projeto bastante interessante, porque realmente ele vai resolver o problema daquele local. Na área de saneamento, nós temos programa com recursos do Ministério das Cidades, de serviços urbanos de água e esgoto, com recursos para abastecimento de água e esgotamento sanitário também na fundo perdido. E temos o programa Saneamento para Todos com recursos FGTS, que também é um financiamento. Vale destacar que, como o PAC, um grande montante dos recursos estão sendo destinados para atuar exatamente nesse ponto que ainda é muito frágil no nosso desenvolvimento urbano, no Brasil inteiro, e muito forte no estado de Santa Catarina, sobretudo na questão do esgotamento sanitário. Então, já temos alguns municípios recebendo recursos, recursos de uma escala virtuosa, que realmente acreditamos que vai resolver nesse momento o problema sanitário dos municípios, principalmente na parte de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Mas temos também saneamento integrado, desenvolvimento institucional, manejo de águas pluviais, de resíduos sólidos, preservação e recuperação de mananciais. E, no âmbito de infraestrutura bastante geral, temos os programas de drenagem urbana, mobilidade urbana, que também objetiva a implantação e reforma de corredores de transporte, equipamentos de acessibilidade bastante importantes, cada vez mais a importância da cidade acessível para todos se torna emergente. Nós temos que consertar toda uma lógica de desenvolvimento urbano que se construiu, que era excludente. Os programas com finalidade turística são importantes vetores para o desenvolvimento econômico dos municípios. Aqui na nossa região tivemos bastante
bastante municípios contemplados com o programa de sinalização turística. Importante, né? O turista precisa se localizar e saber chegar aos atrativos. E também pensando no desenvolvimento da cidade como um todo, não podemos esquecer a importância de estimular a população que está nas áreas rurais, que está produzindo, né? Então temos o Prodesa com ações muito interessantes na área de eletrificação rural, máquinas e equipamentos, construções rurais, bem como o Pronaf também, com projetos bastante interessantes, potencializando, sobretudo, a agricultura familiar. No Ministério do Esporte, temos o programa Esporte e Lazer nas Cidades, o Brasil Esporte de Alto Rendimento, já é para os atletas profissionais, e o segundo tempo, muito importante, implantado nas escolas, ou próximo das escolas. E esse, só para ilustrar, naturalmente não desejamos receber recursos do Ministério da Integração, mas é bom saber que nós podemos contar com eles, são os recursos que advêm de danos, desastres naturais. Em 2004, 1.024 unidades habitacionais foram produzidas devido ao furacão Catarina. Agora temos uma série de perfuração de poços sendo executadas devido à seca na região serrana. E esse nós também não temos aqui ainda na nossa região, mas já temos implantado no estado, é a construção de restaurantes populares com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social. No âmbito da gestão urbana, temos o programa Fortalecimento da Gestão Municipal Urbana com recursos para produção ou para insumos para a produção de planos diretores, principalmente. Temos 2 municípios que estão sendo beneficiados com esses recursos. Também a Fundo Perdido, do governo federal. E temos o NAIFM, um programa com uma proposta bastante interessante, na medida em que possibilita o fortalecimento do desenvolvimento institucional dos municípios, das prefeituras, dos setores de fiscalização, e possui recursos para um elemento que é extremamente importante para a sustentabilidade dos municípios, que é a construção, atualização cadastral, construção de plantas de valores genéricos, cadastros multimodalitários. Por outro lado, são recursos a financiamento, também recursos BID, com todas as regras do BID. Caberia talvez os grupos discutirem a importância de termos recursos para este fim, que possibilitem a autossustentabilidade dos municípios, talvez em fontes de orçamento geral da União. Agora, só para finalizar, ilustrando a evolução do acesso à moradia no Brasil, naturalmente temos muito a fazer, sim, mas o que importa é que desde a nossa primeira conferência das cidades até hoje, essas conquistas têm sido progressivas, em termos de recursos aplicados, evoluímos dos 5,3 bilhões para 13 bilhões aplicados. De contratações do programa Carta de Crédito do FGTS, aquele para a unidade habitacional, nós podemos observar que já em 2007, esses dados são de julho de 2007, nós conseguimos praticamente duplicar os valores aplicados em todo o ano de 2006. E na nossa região, as contratações de OGU, só no âmbito aqui do sul catarinense, já conseguimos em 2006 evoluir bastante o volume financeiro das aplicações de 12 para 15 bilhões. E esse é o nosso objetivo fundamental, promover o fomento, de uma cidade sustentável, democrática, garantindo a ética e a melhor aplicação dos recursos públicos. É fortalecido isso com o reconhecimento do próprio Tribunal de Contas da União, onde reconhece que os recursos que passam pela Caixa, apesar de que, na medida em que nós temos uma maior segurança da aplicação dos valores, naturalmente esse processo se torna, quanto menor o risco, mais burocrático o processo se torna. Isso às vezes
Nós estamos aprendendo a fazer os processos cada vez com mais agilidade, para facilitar. Assessoria técnica, atualmente nós estamos levantando essa bandeira, a importância da assessoria técnica, da assistência técnica aos municípios. Né? E o estímulo exatamente que os municípios tenham bons quadros técnicos, né? Boas equipes técnicas. Fundamental para realmente poder aplicar os valores. E aí o nosso contato, fiquem à vontade, quando tiverem dúvidas, quiserem maiores esclarecimentos. Obrigada.